Ele é uma nave que tá vindo camuflada. Tá cheio de gás e poeira em volta dele. Quando passar perto do Sol. Na hora que passar perto do Sol, esse gás, essa poeira vai ser limpada e vai aparecer uma nave. O 13 Atlas, a estimativa dele ser menor é 3 quilômetros. Se ele for uma nave alienígena, imagina uma nave com 3... Aí, cara, você faz o seguinte, você que tá me ouvindo aí, se descobrir que é uma nave alienígena, é que tem o 13 Atlas aí, né? Isso, fala sobre isso. Tem o 13 Atlas. E ele falou várias vezes, não, é uma nave. Eu falo pra galera, se for uma nave, cara, eu acabo com o meu canal na mesma hora, entendeu? Porque eu tenho certeza que... Vou falar do 13 Atlas para cá. 13 Atlas, ele é um objeto que foi descoberto no dia 1º de julho, ó, faz pouquinho tempo, né? Pelo sistema de telescópio chamado Atlas, lá no Chile. E quando eles descobriram o objeto e calcularam a velocidade dele, a velocidade deu 60 km por segundo, que é altíssima, é mais de 200 mil km por hora. E com essa velocidade, você traça a órbita dele, e nós chegamos à conclusão de que a órbita dele é uma órbita hiperbólica. Isso quer dizer que ele vem de fora do sistema solar. Por isso que ele tem esse nome, 3I, que é o terceiro objeto interestelar, e Atlas, que é o nome do sistema que descobriu ele. Porque teve o Oumuamua, né? O Oumuamua é o 1I/Oumuamua, que foi o primeiro lá em 2017. Tem o 2I/Borisov, que foi em 2019. E agora o 3I Atlas, que ele chama desse jeito. E a grande questão dele é o seguinte, eu conversei com o cara, eu conversei com o Avi Loeb. O Avi Loeb é um grande pesquisador desses objetos, ele é diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. E aí tem uma coisa muito importante para falar, cara. A imprensa, em geral, colocou neste cara a marca de que ele sempre falou que era uma nave alienígena. Só que ele nunca falou isso. Ele nunca falou. Ele simplesmente faz o que a gente está fazendo aqui. Ele dá como sugestão, como ideia, indaga. Ele fala assim, e se for uma nave alienígena? Será que a gente não poderia aprender e tal? Mas e se for um começo? Tanto que o Avi Loeb, ele tem uma escala que ele criou, que vai de 0 a 10, o 3 Atlas é o número 4 ali. Ele é um objeto natural, com coisas diferentes. E aí o pessoal começou, mas porque ele tem uma cauda para frente. O cometa tem cauda para frente também, chama anticauda que a gente fala. Porque a composição dele é diferente, não sei o quê. Ainda bem que é diferente, porque ele veio de outro sistema, com outras características, provavelmente uma estrela diferente da do Sol e tudo mais. Então, assim, depois de amanhã, sexta-feira, agora, né? Ele passa perto de Marte. E aí hoje, né, se você entrar no site da NASA, da ESA, tá tudo lá, os robôs, as naves estão todas já viradas para ver ele passar. Ele vai passar a 27 milhões de quilômetros, é bem perto isso em termos astronômicos, tá? E ele vai ser fotografado de todo jeito. E no dia 29 de outubro, ele passa perto do Sol. E é aí que o seu amigo deve estar esperando. Porque quando ele passar perto do Sol, só que o perto vai ser longe pra caramba ainda, porque vai ser um pouquinho depois da órbita de Marte só. A gente espera, né, que, vamos supor que ele é uma nave. Ele é uma nave que está vindo camuflada. Tá cheio de gás e poeira em volta dele. Quando passar perto do Sol. Na hora que passar perto do Sol, esse gás, essa poeira vai ser limpada e vai aparecer uma nave. Eu digo uma coisa. O maior foguete que a gente construiu até hoje é o Starship. Ele tem 120... Presta atenção. É maior que o Saturno? É maior. Ele tem 122 metros de altura. 122 metros de altura. O 3 Atlas, a estimativa dele ser menor é 3 quilômetros. Se ele for uma nave alienígena, imagina uma nave com 3... Aí, cara, você faz o seguinte, você que tá me ouvindo aí, se descobrir que é uma nave alienígena, você exploda o seu cartão de crédito, cara, de gastar. Porque esses caras vão vir pra cá, cara, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Marte ataca. Marte ataca, em 3 cara. quilômetros daria bastante gente, né? Cara, 3 quilômetros, imagina o tamanho de 3 quilômetros, cara. Entendeu? E é um tamanho estimado, pode ser um pouco maior. Entre 3 e 5. Imagina se fosse 5, então. Esse é o tamanho da nave que viria na nossa direção. Então, cara, você pega seu cartão de crédito, se for uma nave mesmo, e, cara, sai gastando como se não houvesse amanhã, porque não vai haver mesmo. Então... Não, aí primeiro eles declaram, né, em todas as redes de telecomunicações que é uma nave, você explode seu cartão no dia seguinte e fala, pô, não é não. Aí você processa quem fala. Mas Boa. assim, o que é o 3 Atlas? Cara, ele é um cometa, ele tem um comportamento de cometa,
A composição dele é muito parecida. É um pouco diferente. Cara, é diferente, entendeu? Não é igual aos cometas aqui do Sistema Solar, porque o cometa ele é o resultado final da formação de um sistema planetário. Se o sistema planetário que o 3I Atlas formou é uma estrela diferente da do Sol, a composição dele tem que ser diferente. Não pode ser igual, entendeu? E o lance é a gente aprender com ele. Isso é que é o legal. Porque ele foi descoberto dia 1º de julho, dia 3 agora de outubro ele passa perto de Marte, dia 30 de outubro perto do Sol, e em março do ano que vem ele passa perto de Júpiter. Por que é legal? Porque lá em Júpiter tem uma sonda chamada Juno. Então nós vamos ter a chance, isso é que é sensacional, nós vamos ter a chance de estudar o 3I Atlas por um período muito longo, que o Oumuamua a gente não teve, nem o Borisov. Perfeito. Eles sumiram. Então vai ter muita coisa legal aí, fiquem ligados, cara. Muito bom. Glauber, desculpa, irmão, só ler um superchat aqui, eu encerrei o superchat pra rapaziada aí. Sobre a 3I Atlas, o camarada falou que, Sergião, o 3I Atlas de fato entrou no sistema solar no mesmo plano dos planetas, isso seria normal? O que explica essa afirmativa, Cara, então, se for real? o pessoal fala o seguinte, não, porque ele entrou, ele tem acho que 5 graus de diferença. Uma outra coisa interessante, né, é que ele vai passar perto de 2 planetas, Marte e Júpiter. Outra coisa que o pessoal fala, ele vai passar perto de Marte agora, mas nós aqui da Terra não vamos conseguir ver, porque Marte está do outro lado do Sol, está bem pertinho do Sol. E aí o pessoal fala que isso tudo foi planejado para que a gente não visse. Não é não, cara. Tem um monte de sonda lá. Se ele soubesse, se a civilização soubesse que tem um monte de sonda ao redor de Marte, não fazia passar perto de Marte, fazia passar perto de outro planeta. Então, mas é cometa, pode ficar tranquilo. Boa. Bom, tomara, né? Outro superchat que tem aqui é do Iluminatus, o camarada sempre tá aqui com a gente, ele gosta muito sobre, até pelo nome, né, gosta sobre essa temática, né, e ele fala sobre, poxa, Sergião, você já viu as imagens de Puma Punco? O que você acha? Para aquela época seria possível? Ou foi intervenção alien? E depois ele fala aqui sobre a esfera de Buga. Esfera de Buga. Cara, Puma Punco, qual que é a imagem mesmo? Eu acho que eu já vi isso aí. Puma Punco é aquela que parece um Lego, uma cidade lá na Bolívia que parece um Lego, que era de encaixe de pedras gigantescas. Cara, então, mas aí que tá. Esses lances de encaixe de pedra, por isso que eu acho que a humanidade é sensacional, cara. Os caras descobriram esse negócio aí, né? Esfera de Buga, pra quem não sabe, é uma esfera aí que foi encontrada na Colômbia, por isso que ela tem esse nome de Buga. E o que eu acho que é uma fraude gigantesca, tá? Que lá foi colocado ali. Mas eu sei que o pessoal tá estudando, cara, usaram carbono 14 numa esfera, é um negócio que não faz muito sentido, tá? Porque o carbono 14, a datação pro carbono 14... É material orgânico. É, material orgânico. Usaram ela numa esfera e aí deu uma data lá, uma idade de 12 mil anos, uma coisa assim, né? Cara, tudo bem, mas não faz muito sentido você usar o carbono 14 numa negócio que é uma esfera. Ela tem umas inscrições ali que a galera já falou que é até de jogo, né? Não sei de que jogo que era, mas tem uma galera que falou. Eu acho que a esfera de Buga é uma fraude aí dentro dessa parada toda, tá? Aí, até descobrir o que é. Boa. Sérgio, você não falou da sua experiência, né? Do cara que você conheceu e ficou espantado. Sim, é verdade. Faltou essa. A gente falando de abduzido, né? Quando eu pesquisava e falava e trabalhava com ufologia, eu morava ali em Uberlândia. Uberlândia e Beraba. Uberlândia, Beraba, Belzonte e a Bosta de Araguari. O pessoal fala, são 4 cidades com B em Minas. E esse senhor me chamou. Ele falou, cara, pode vir aqui, eu quero te dar uma entrevista aqui, porque eu já tive contato com alienígena. E vamos lá, era um senhor já, ele era semi-analfabeto, ele não sabe, mal e mal sabia escrever o nome dele, não sabia desenhar, não sabia nada, cara, nada. E comecei a conversar com ele, então ele foi contando que ele dirigia caminhão para uma empresa lá de Uberlândia, ele dirigia por Minas, e um dia ele estava numa estrada, veio uma luz, baixou na frente dele, desligou o caminhão dele, e falaram telepaticamente com ele. Falaram assim, hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, na hora tal, no ano tal, na hora que você estiver passando em tal lugar, nós vamos aparecer. Ele continuou a vida dele normal, ele esqueceu desse negócio, entendeu? Esqueceu assim, ele falou que tinha uma experiência e tal, mas ele esqueceu dos detalhes. E do dia também. E tudo. Aí ele tava lá, no dia tal, no ano tal, na hora tal, andando, puf, apareceu a nave na frente dele.
Segundo o relato dele pra mim, ele foi colocado dentro da nave, foi feita experiência com ele, foi instalada coisa nele e tal, e não sei o quê. Aí ele falou assim, pera aí que eu vou desenhar a nave pra você. Pegou um pedaço de papel. Cara, ele fez um desenho que sem brincadeira, cara. Era um negócio... O cara era semi-analfabeto. Ele fez um desenho cheio de detalhe. Aí ele desenhou o ser, era um ser humanoide e tal. Ele desenhou o cinto com o símbolo e tudo. Aí ele rasgava o desenho. Ele desenhava e depois ele rasgava. Eu não podia ficar nem ver, nem te fotografar, nem nada. E aí, depois eu mostrei pra ele antes de rasgar. Eu falei, esse desenho aqui. Ele falou, não, que desenho que é esse? Eu não sei desenhar não, cara. Desse jeito, cara. E aí foi contando, ele foi falando. Ele teve relação sexual com alienígena, entendeu? Foi operado, Cara, ele foi contando. Foram vários encontros, porque depois os alienígenas iam marcando com ele vários encontros. E era a mesma parada. Ele meio que esquecia, e no dia tal, na hora tal, ele tava naquele mesmo lugar que o pessoal falou que ia encontrar com ele. Uhum. E aí foi indo, cara. Foi indo, e o tempo passando, aí, 11h30 da noite e tal. De repente, esse cara chega pra mim e fala assim, agora acabou, cara. Agora não vou falar mais nada, não. Eu falei, mas aconteceu? Não. E olha o que o cara falou pra mim. Cara, eu fico arrepiado até hoje esse negócio, hein? O cara falou assim. Olha o que o cara falou. Fica arrepiado. Olha o que o cara falou. Eles estão aqui, eles estão me controlando, e eles falaram que agora é pra eu parar e não falar mais nada pra você. E aí foi isso, cara. Pô, interessante o relato e corrobora com vários outros casos de abdução que dizem que quando uma pessoa, né, tem esse contato, quando criança, o contato é estabelecido até na vida adulta, exatamente. Não, mas o dele nem era de criança, não. Não, ele foi já adulto. Foi sempre adulto. Mas marcando, consequentemente, continuou por anos e anos, e ele falava que ele era controlado e tal. Vamos lá. Eu falei aqui antes que eu não acredito em relato, né? Uhum. E agora eu tô contando. Então, mas aí... Aí a galera vai me xingar, Você falou, contraditório. Não, mas é por isso que a gente tá aqui. Até hoje, quando eu conto, eu me arrepio. Imagina que você sentiu lá na época. Cara, eu arrepio, porque o negócio é o seguinte, vamos lá. Ele era pobre pra caramba, semi-analfabeto. Cara, ele nunca ganhou um centavo. Porque assim, se você tem uma história muito mirabolante, cara, eu ligo pra Globo na hora. Globo, vem cá, vamos fazer um negócio aqui. Pô, você já fez aquela porcaria daquela novela Viagem lá? Vamos fazer um negócio aqui agora foda com vocês, entendeu? E contem que vai ganhar dinheiro. Cara, ele nunca ganhou um centavo com isso, entendeu? Ele vivia na miséria, semi-analfabeto. Ele era abalado com esse negócio, entendeu? Por que diabos, o que eu penso? Ele ia me chamar, eu tinha 17, 18 anos na época. Por que ele ia contar uma história dessa para mim? Entendeu? Porque, vamos supor que ele está inventando. O que ele ia ganhar inventando uma parafernália de uma história dessa para mim, cara? Que era nada mais que um adolescente, um Zé Ruela lá no interior de Minas, entendeu? O que ele ia ganhar com isso? Sabe? Então, essas coisas, fico intrigado, cara. Eu fico intrigado pra caramba. Porque eu penso, cara, mas aí, será que ele foi algum abuso que ele sofreu? Mas, cara, mas ele já era velho, entendeu? Eu digo assim, não faz lá muito sentido dele ter sido abusado por alguém, porque ele não tinha uma pessoa próxima, alguém que fosse traumatizar ele. Uhum. Porque esses traumas normalmente vêm de criança e tudo, né? Então, cara, eu não sei explicar. Logo depois ele morreu, entendeu? Ele já era senhor quando ele falou comigo, logo depois ele morreu. E, cara, acabou ali, ele já não tinha parente, nada, entendeu? Então, e aí? O que é? Não faço ideia. Então, podemos dizer que foi uma história que balançou o cético Serjão dos Foguetes. Essa história aí, cara, não tem explicação, cara. Não tem explicação. Mas o que você contou pra gente? A minha tendência, assim, vamos lá. Eu falo que relato, tal, mas a minha tendência é sempre acreditar nas pessoas. Entendeu? Porque, assim, não tem porquê. Vamos supor que você viu uma luz ali fora. Não tem porquê você chegar aqui e mentir pra mim que eu vi uma luz, cara. Entendeu? Agora, o lance é, o que você viu tem várias explicações. Sim. Pode ser até alienígena? Pode, mas antes de ser alienígena, tem várias coisas antes. Mas lembra o que eu falei no começo? O que é o mais legal? Alienígena. Que explica tudo. Explica tudo. Mas pode ser um raio bola, pode ser um drone, pode ser uma estrela, pode ser um planeta que está muito brilhante. Cara, pode ser um monte de coisa, até que depois você elimina tudo e fala, bem, nada disso aqui
pode ser satélite, pode ser tal. Nada disso aqui é. Então, só pode ser essa coisa, né? Só pode ser uma vida, só pode ser um negócio inteligente. Agora, a minha tendência é sempre acreditar nas pessoas, porque não tem porque elas mentirem. O que ela pode não conhecer é a explicação para aquilo que ela viu. É igual desse senhor, cara. Por que ele ia mentir para mim, cara? Pra quê? Intrigante. Não, e tu falou assim, deu uma determinada hora e falou, eu não posso mais falar porque eles estão aqui mandando eu não falar. Aí tu diz que logo depois ele morreu, o que eu já penso? Levaram o coroa. Porra, foi de eles baixo. viram que ele contou pra alguém e aí, ó, mandou, acabou, né? E o mais interessante disso tudo, pô, você contou pro cara, então a gente tem que pegar o cara também, que no caso é o Sérgio agora, Mas próximo da lista. Vamos e o tema que tu contou pra mim agora. Agora vamos às interpretações que dão pra essa história. Vamos lá. Preparados aí? Total. Pega a pipoca. Tem uns que falam o seguinte, Sérgio, ele contou pra você e os alienígenas deixaram, porque os alienígenas sabiam, cara, que um dia você ia criar um canal, que você ia ter um reconhecimento, que você ia contar essa história em todo lugar. Então eles já contaram pro cara, o cara te chamou porque eles que te chamaram, na verdade, porque eles sabem que você não acredita, então em vez deles aparecerem pra você, eles usaram uma pessoa para contar essa história, porque eles sabiam que você ia espalhar essa história depois de tantos anos e tal, porque ele não falava que ia encontrar de anos em anos e tal, eles já sabiam o que ia ser. Tem a galera que explica desse jeito. Tá bom. Doideira, né? Bom, boa explicação. Eu gosto da explicação. Tem a galera que fala assim, cara, eles nunca vão aparecer para você, porque a explicação é o contrário. Eles sabem que você não acredita. Aí um cara chegou para mim e falou assim, eles sabem que você fala mal de ET. ETs aí, ó, de todo o universo. Eu nunca falei mal de nenhum ET, não. Nunca falei mal, não. Não acredito, mas tô até falando com eles aqui, mandando recado. Tô até mandando recado. Aí eles falam assim, eles nunca vão aparecer pra você, porque como você não acredita, você não seria um bom propagador da mensagem deles. Entendeu? E eles só aparecem pra pessoas que eles escolhem e que eles sabem que aquelas pessoas vão propagar de maneira legal a mensagem deles. Então tem aí todas as interpretações aí, ó, pra quem quiser. A primeira é mais plausível. A primeira, né? que inclusive aquela Linda Mountainhauer, que faz vários programas, que é uma jornalista americana, uma magrelinha, que tá todos os programas de alienígena, essa mulher fala muito do que você acabou de falar, mas ela explica de uma maneira diferente, que essas pessoas que têm o contato, elas são separadas por tipo sanguíneo. Só um certo tipagem sanguínea pode ser assim. Tem o contato. Então é uma explicação de uma grande pesquisadora da área, que chama Linda Mountainhauer, que apresenta até alienígenas do passado, salvo engano. Isso. Pô, mas que azar do cara, né? Nasceu com o sangue errado. Sangue alienígena. Porra, o bicho vem, né? Transa com o cara, abusa do cara, perturba o cara. Porra, por falar nisso, ela também é proeminente em outras questões, que foi a que deu mais ênfase ao fenômeno dos animais que aparecem sem sangue, sem pedaços de... Enfim. É o chupa-cabra, né? O famoso chupa-cabra. Que começou num certo local do planeta e se espalhou. Brasil, Estados Unidos, Polônia, Europa. Em todo lugar. Em todo lugar do mundo. Em todo lugar. Que também é um negócio que teria que ir lá. Eu só vi relato também dessas coisas e algumas fotos, né? Aí essas coisas tem que pegar para estudar mesmo, para ver o que é. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: que, para mim, nenhuma raça inteligente iria viajar a galáxia para empilhar pedra, que a galera fala que a pirâmide foi os alienígenas, amassar mato, que é o círculos de crop circle, ou furar a vaca, cara. Entendeu? Eles iam ter coisa mais interessante para fazer. Depois, imagina você viajou a galáxia inteira, cara. Você saiu lá não sei da onde, chegou na Terra, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Cara, eu vou amassar um mato ali naquele lugar, em Prudentópolis. Galera de Prudentópolis, no Paraná, aí que vai saber do que eu tô falando. Prudentópolis é a cidade do Brasil que mais tem crop circle. Você conhece Prudentópolis? Não. Os alienígenas conhecem. Mais o Brasil que você, tá vendo só? Eu tenho explicação para cada uma. Vamos lá. Primeira, empilhar pedras. São marcos trigonométricos feitos no planeta por eles.
Segundo, mensagem. É a maneira que ele tem de se comunicar, né? Como a gente mandou o disco dourado lá de Carl Sagan, eles se comunicam dessa maneira. E a terceira, material genético, que é o que eles mais querem, que é diferente de tudo que eles... Aí, ó. Três maneiras. E por que da vaca? Material genético. Ele tira o sangue, né? Ele fura a vaca para tirar sangue, fluido corporal, para estudar esse material genético que eles não encontram em nenhum lugar do universo. E aí, Sérgio? Tá vendo? É uma bela explicação, bela conclusão do negócio. Mas, cara, compensa, cara? Melhor mata todo mundo e leva? Aí vem outra também. Eles são benévolos ou eles são malévolos? Essa que pra mim é a que mais me intriga, né? Acha que 50 raças que o russo fala que tem, acho que tem bonzinho e malzinho. Deve ter os dois tipos para ter espaço para todo mundo. E a luta do bem e do mal continua, né? Exatamente. O dualismo. E aí a gente faz um gancho do que o Sérgio estava falando, que nós conversamos aqui lá no começo, que é esse caminhar entre a interpretação do divino, da religião, e a interpretação da ciência. Eu acho que um completa o outro. Completa, com certeza. Agora tem uma coisa, cara, em tudo isso que a gente tá falando de alienígena, tem um negócio que é terrível. Vamos lá. Infelizmente, a gente só conhece a nossa vida. E aí o ser humano, cara, ele tem um negócio chamado antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Você vê que várias coisas que a gente fala aqui, a gente coloca um sentimento ou uma coisa do ser humano numa raça alienígena, cara. Então, você acha que uma raça alienígena, que é uma raça mais evoluída que a gente, porque se eles estão viajando por aí, eles têm mais tecnologia. Você acha que eles vão ligar para sentimento humano? Entendeu? O que vocês acham? Que ligaria? Que um alienígena ligaria para sentimento? É que a gente tenta colocar, né? Eu já vi uma linha de pesquisa. Tem medo. Cara, medo é um negócio tão do ser humano, cara. A gente pega um sentimento humano e coloca num alienígena, que a gente nem sabe se existe. Isso aí, pessoal, chama-se antropomorfismo, que é tentar espelhar o que é o ser humano numa outra coisa. Perfeito. O que eu acho é que já vi uma linha teórica falando sobre isso, que a grande pesquisa deles, o que eles querem entender do ser humano é essa tal de alma ou espírito, esse sopro de vida que o ser humano tem. Até hoje eles querem entender isso. E isso é uma coisa que também que é uma linha teórica mais do pessoal holístico, místico, né, que é o que você também já citou, que também explica essa parte aí. Pô, mas não seria difícil para eles entenderem isso, né? Eu acho a gente não entende. Exatamente, eu acho que seria impossível. A gente não entende. Eu acho que seria impossível. Eu acho que se eles estão por aí, cara, procurando alguma coisa, estão procurando energia. Porque tudo, para mover qualquer coisa, precisa de energia. Quanto mais energia, melhor. Então, sei lá. Mas eu acho que não existe, não. Tô só levantando aqui as teorias. Até hoje eu acho isso, né? Mas amanhã, se aparecer um aí, ó, na praia de Copacabana, a gente anda de mão dada com ele. Mas tem uma outra coisa também, cara. Vou falar aqui um negócio. O dia que aparecer, tudo bem, vai ser aquele rebuliço todo, cara. Mas na semana seguinte alguém vai ser cancelado na internet. Nós vamos até esquecer do ET. É muito mais legal que eles não apareçam. Porque olha a quantidade de teoria, de coisa. Porque o dia que aparecer, tudo isso daqui que a gente falou, acaba. Acabou, ele tá aqui. Ele ia sentar aqui na mesa com você, entendeu? Acabou tudo, Vai ter muita gente falando assim, porra, por que tu apareceu, né, cara? Exatamente. Era muito mais legal a gente ficar viajando e conjecturando coisas, né? Mesmo que seja loucura e tal. Porque o dia que aparecer, acaba tudo, cara. Acaba tudo. E do jeito que o mundo é, daqui 2 dias, cara, vai ser eu, vou ser cancelado na internet, vocês nem vão lembrar que tem ET andando por aí, cara, entendeu? Nem vão lembrar. Isso que é a parada. Então é melhor que fique no anonimato mesmo, porque o governo continua escondendo mesmo. Isso, tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho. Não, até na religião, né, cara, na crença... Isso que eu ia falar. Isso o que vocês acham? Eu acho, cara, que se, por exemplo, a gente descobre vida, pra mim nem precisa ser inteligente, tá? Pra mim pode ser até vida, qualquer coisa. Se você comprova que existe vida fora da Terra, eu acho que a primeira coisa que ia acontecer era um caos religioso. Ia ter um monte de religião que ia acabar e um monte ou mais ser criada. Que ia ser criada, cara. Isso criaria um caos assim generalizado. Tem uma frase célebre, religiosa,
que solidifica para muitos que acreditam nisso, que é há muitas moradas na casa de meu pai. Vem da religião e corrobora justamente com tudo que a gente está falando aqui. É exatamente isso. Vocês acham que ia ter um caos religioso também? É o que o governo americano fala. Acho que eles esconderam com medo disso tudo, que ia ter um reboliço. Mas eu acho que nos dias de hoje, com tanta informação que o ser humano tá, como você mesmo disse, ele aparece na praia de Copacabana, dá um rolê com a gente, amanhã não tem mais ninguém ligando para isso, estão preocupados com outras coisas, né? Qual é o próximo hype? Qual é o próximo hype? Qual é o próximo a ser cancelado? Mas se bem que eu quero ver se vão cancelar o ET também, ó. São várias espécies, né? E vão começar a buscar outras. Mas basta um aparecer, cara. Basta uma aparecer, porque aí acaba tudo, cara. Aí acaba tudo. E tem uma frase, uma outra frase que falam muito, que quando aparecer, for provado realmente, literalmente, né? O que vai dizer os grandes líderes religiosos que mentiram a vida inteira? Que mentiram para os seus seguidores. Sabiam, né? Mas aí existe aquela outra linha que fala que Deus também criou os alienígenas. E aí surgem religiões novas, como o Sérgio falou. Exatamente. E aí vira um caos religioso, cara. Exato, né? Porque se existe, foi Deus que fez também. Com certeza. Dá robustez a essa parada de ciclo. Tanto o maia, quanto o hindu, quanto o povo catina, né, da civilização indígena americana. Então os povos, o asteca também fala de ciclos. Também. Então a gente tem várias civilizações antigas que já falavam a mesma coisa em épocas diferentes. Então isso já é para chamar atenção. E é isso que desperta a curiosidade, né? A ciência vem explicando, mas tem muita coisa que a ciência não consegue. Exato. Não consegue. Muita gente fala, a ciência não explica tudo não, viu, galera? Tá longe disso. A aurora boreal é uma coisa que não explicou até hoje. Explicar em algum momento. A aurora explica sim, ó. Explica? Explica. É o quê? Tempestade eletromagnética? A aurora é a interação entre as partículas carregadas do vento solar com os gases da nossa atmosfera. Então quando tem a explosão solar, vem Nem quando tem, viu? Essa massa coronal? Se você tiver eu tive na Islândia o ano passado, tem aurora todo dia. Todo dia tem aurora. Só na Islândia? Só ali naquele pedacinho. Uhum. Quando tem uma explosão solar, você tem auroras mais intensas. Entendi. Entendeu? Mas toda hora está acontecendo. A radiação do Sol, né, tá trazendo partículas carregadas. Quando essas partículas chegam na magnetosfera, elas são guiadas para os polos e ali elas interagem com os átomos da atmosfera. E nessa interação, quando ela tem aquele pulo, né, o elétron muda de camada e tal, o elétron muda de camada, ele emite luz. E aí tem a aurora. Então a aurora hoje a gente conhece bem. O pessoal faz experimento para entender a aurora com um foguete suborbital. Eles colocam como umas partículas, umas limalhas, jogam e aí eles veem como que acontece no céu. É legal pra caramba. O ARP não seria isso? Não, o ARP é outra coisa. Pesquisa de aurora boreal. O ARP foi um estudo para estudar a ionosfera, né? Isso. O ARP foi que é uma das camadas que essas partículas enfrentam, né? Exatamente. Que é isso aí. E aí? Tá em curso ainda? O ARP tá desligado, né? Desligado. Né? O ARP é um teste governamental americano que outros países também têm, né? Que todo mundo fala que por trás dos panos é uma arma que essas ondas são jogadas na ionosfera. Eu trabalhei anos com rádio HF, eu sei que isso acontece, né? Que ela usa a ionosfera para espelhar, né? Para refletir esse sinal e alcançar distâncias maiores. O sinal do GPS ele viaja pela ionosfera. Exatamente. Exatamente. Então eles pegam essa energia, jogam na ionosfera, né, dito da teoria da conspiração, e essa coisa é refletida em algum lugar que causa alguma coisa naquele lugar. E terremoto, maremoto, e aí chamamos de ARP, a arma climática. Até hoje não provaram nada quanto a isso, continua nas esferas de teoria da conspiração, mas você vê uns terremotos muito estranhos, igual teve no México, esses últimos tempos aí. Eu sou o cara, Sérgio, que desconfia de tudo. Da mesma maneira que você falou, e foi muito interessante, né, dizer que você acredita muito na capacidade humana, ao ponto de saber que o humano lá atrás poderia se virar e fazer aquelas coisas todas. Eu sou de uma coisa que eu tenho sempre o pé atrás com o ser humano.
É uma teoria que eu criei, já falei isso aqui no podcast, mas é a teoria da gente mastigando banana na caverna. Entendi. O momento que o cara subiu na parte mais alta da caverna e viu todo mundo comendo, né? Ele olhou assim e falou, cara, se eu liderar esse grupo, os melhores pedaços da comida vai ser todo eu vou ser o primeiro. E ali nasce o mal original. Então é muito difícil de você acreditar piamente no ser humano. Ele está sempre o tempo todo tentando enganar e controlar um certo grupo ou total grupo do planeta inteiro, que acho que é isso que é o que eles querem, na verdade, e isso não sai da minha cabeça, porque tudo que eu vejo nos dias de hoje é exatamente o reflexo desse primeiro ser que estava lá, falou, vou tirar proveito disso. E aí nasceu tudo isso. Não, aí assim, eu não quis dizer acreditar, não. Eu tenho um pequeno ainda grau de confiança no ser humano. Vai pequeno, cada dia que passa vai diminuindo. Você tem nos povos antigos, né? Não no atual. Nos povos antigos eu tenho mais, exatamente. Tenho, mas no atual já tá perdendo a esperança, viu? Totalmente. Você falou da IA, puxa aí. Não, bom, deixa eu falar da RAP, porque é o seguinte, essas disputas, né, esses experimentos das potências, né? Então, se a gente falar hoje, nós temos Estados Unidos, China e Rússia. E tudo que pode estar em jogo, né, no mundo que nós conhecemos hoje, né? Guerra espacial e esses eventos provocados, né, pelos países como arma de guerra, né? E de movimento geopolítico. Eu queria falar mais sobre isso. A guerra hoje, na verdade, né, cara, ela é espacial, né? A guerra hoje ela depende do espaço. Você vê aí a Ucrânia com a Rússia, né? Que a guerra hoje é baseada em drone. O drone ele só existe graças ao GPS, porque senão ele não ia se movimentar. O GPS, ele é um sistema que você pode interferir. Tem um negócio que você manda, que é um tipo um vírus, uma interferência, a gente chama de jamming. Né? Inclusive, tem uma porrada de site aí ensinando a fazer jamming. Ensina mesmo. O que a Ucrânia fez agora? Não sei se vocês viram. O drone via cabo. Sim. A Rússia também tá usando. A Rússia também, porque aí acabou, entendeu? Aí o cara faz lá uma fibra ótica 80 quilômetros. Aí o drone vai guiado por ela, não precisa mais do GPS. Olha que doideira, a gente teve que voltar, né? Voltamos. É a mesma coisa, pra galera entender. Você tá andando com um carrinho de controle remoto. Sim. Seu amigo descobre um jeito de ferrar seu carrinho, você fala, não, agora o meu carrinho vai de cabo. Vai de fio. Você tá retrocedendo, né? Eu tenho um exemplo perfeito disso. A gente trabalhou muito, né, no comando de material de Corpo Fuzileiros Navais, que é uma parte técnica de armamento e sistemas de armas que eu trabalhei lá, e a gente tentou comprar o Javelin, que agora foi, né, alocado aqui para o Brasil, que é um míssil antitanque, é um míssil muito moderno, que não é filo guiado, que os filo guiado eram antigos. Agora eles estão se desfazendo do Javelin porque eles viram que tem interferência, que a guerra do campo eletromagnético é muito maior. Então o míssil que era antigo, que era filo guiado, vai começar a ser fabricado de novo. Vai virar o Estados Unidos de novo. Exatamente. Olha que doideira, cara. E aí começa o... Que é o tal, é o míssil tal. É o início de voltar tudo que era antes. Não, é uma releitura. Porque quando você descobre uma contramedida para parar aquilo ali, você volta no passado para essa contramedida não atingir aquilo que tem que ser atingido. Então, é uma releitura do que está acontecendo no cenário. É a maneira que você tem de driblar, né, o que o inimigo está tentando te fazer. Exatamente. E é exatamente o que o Sergião falou aí dos drones. A guerra hoje ela é basicamente um lado fazendo um jamming e o outro lado tentando fazer o anti-jamming, né? Perfeito. Tanto que hoje os satélites de GPS mais modernos que são lançados, os Estados Unidos lançou alguns esse ano já, que é o GPS-3, que é o sistema deles lá. Qual que é a grande novidade? Um baita de um sistema anti-jamming que eles colocaram no satélite. Pra você ter uma ideia, os satélites antigos não tinham isso. Entendeu? Agora os novos não estão vindo com essa coisa aí. Por quê? Porque alguém foi lá e falou, esse sistema aqui dá pra gente invadir e ferrar o nosso amiguinho. Agora os caras têm que fazer o outro. Enquanto isso, volta com o negócio de cabo. Olha que doideira, né? É doideiro isso aí. Mas aí tem limitações também, né? Sim, as limitações acontecem. As limitações acontecem. E eu faço parte de vários grupos de Telegram, de armas de guerra russas, de grupos russos, e tanto ucranianos quanto russos. E eles desenvolveram uma bobina com um cabo, a fibra ótica
tão fino, mas tão fino que parece uma teia de aranha. Então eles conseguiram aumentar o alcance desse drone sem ser interferido. Porque essa bobina vai presa no drone, como se fosse um carretel de linha, ele vai desenrolando, depois deixa a linha lá, faz o que tem que fazer, essa linha. Tanto que deu um problema agora, né? Que depois que os drones aí, um cai, o outro não sei o que e tal, eles foram ver, tava cheio de linha. Igual teia de aranha. Igualzinho teia de aranha. Exatamente. Todo o campo de batalha lotado dessas linhas de fibra ótica, que é justamente a comunicação dos drones que atingiram seus alvos. Ou se perderam. Uma doideira, cara. É bizarro demais, cara. Então, e nessa corrida aí, cara, quem tá na frente? Estados Unidos? Cara, assim, não sei se vocês devem ter visto o desfile militar chinês, né? Perfeito. Porque lá foi um absurdo, né, cara? Que os caras mostraram ali, né? A própria arma antidrone que eles têm, que é aquele canhão a laser que Israel comprou agora, né? Sim. Israel testou já, que é um negócio espetacular aquilo lá. E você falou de arma, né, dos fuzileiros e russo e tal. Se vocês verem qualquer imagem do Putin, você vai ver que do lado do Putin tem um cara com uma arma muito esquisitona. Aquilo lá é a arma antidrone. Porque o medo dos caras é que alguém joga um drone na cabeça do Putin. Então fica um cara ali deve ser do serviço secreto russo, FSB. né? E ele fica ali com aquela arma. Se ele vê um drone, ele atira. Aquilo lá é um tiro que ou é um laser ou é alguma coisa eletromagnética. O campo eletromagnético interfere ali e o drone cai, entendeu? E a China naquele desfile, né, mostrou o poder deles. Os caras têm um poder violentíssimo, né, cara? Assim, quem tá na frente, a gente nunca pode, obviamente, menosprezar toda a história dos Estados Unidos. Sim. As empresas, né, principalmente, eu sempre cito as três, mas tem muito mais, que é a Northrop Grumman, a Lockheed Martin, que é uma potência, né, que não tem nem igual, e a própria Boeing, né? Porque o pessoal não sabe, mas a Boeing é fortíssima no setor militar, né? Phantom Works. A Phantom Works. A Phantom Works, a Skunk Works. Exato. E a outra que eu não esqueci o nome. Complexo Militar Americano. É isso mesmo. Pra quem não sabe, né? Phantom Works é o setor secreto da Boeing. Skunk Works é o setor secreto da Lockheed Martin. Fica aqui a dica pra quem vê Maverick. Isso. Quando você vê Top Gun Maverick, na hora que o cara tira o avião lá, aparece um gambazinho. É o símbolo da Skunk Works. É o símbolo da Skunk Works. Pouca gente pega esse easter egg aí, né? Só que da Northrop Grumman eu me esqueci aqui também, mas tem a divisão secreta. A Northrop Grumman também tem. Que esses caras que comandam, cara. Esses caras que comandam. Bom, e aí tá ligado com o que você falou de Nova Jersey, né? Do ano passado lá. Cara, nós aqui, meros mortais, nós não temos nem ideia, cara. Nem ideia do que esses caras estão fazendo, cara. Você não tem ideia. Você não sabe. Você não sabe o tipo Primeiro, você não sabe o tipo de avião que esses caras estão fazendo. Você não sabe o tipo de armamento, de míssil. De vez em quando, a Lockheed solta lá, acabamos de fechar um contrato aqui com as Forças Armadas. Fecharam um contrato agora, 3 meses atrás, de quase 20 bilhões de dólares para fazer 2 mísseis. Que já tem anti-jamming, que já tem um monte de coisa. Cara, coisa que a gente não faz nem ideia do que esses caras estão fazendo, entendeu? E aí, ligando com a história de ufologia, boa. Cara, eu tenho praticamente certeza absoluta que essas coisas que você vê por aí é coisa que a gente não faz nem ideia, cara. Principalmente depois que você vê esses caças novos aí, naquele formato de delta, né? Uhum. Que é para desviar o sinal do radar, e você pegar os relatos de que tem de UFO e tal. TR-3B. O TR-3B. Muitos UFOs tem forma triangular, cara. O B-2, aquele bombardeiro lá, famoso americano, imagina, cara, que você tá lá no meio dos Estados Unidos, plantando sua soja ali, e do nada passa aquele negócio em cima da sua cabeça. Você nunca viu aquilo na vida. Você vai falar o quê? Cara, isso é coisa alienígena, cara. Sim. Isso é coisa alienígena, entendeu? Vai explicar tudo, né? O que você fala, né? Vai acabar explicando tudo, né? Porque, cara, aquele negócio passa em cima da cabeça. Cara, que eu nunca vi um negócio daquele. Avião, pra mim, é um avião. Ele tem o corpo aqui e a asa bonitinho. Isso. Aquele negócio daquele formato lá não pode ser um avião. Entendeu? E a velocidade também. E a velocidade e tudo mais. Então, tem muita coisa que esses caras fazem que a gente não faz nem ideia. E é isso que a gente tá falando dos Estados Unidos, né? E a grande parada dos Estados Unidos hoje, com os UAPs, né? Que são os fenômenos anômalos não identificados, que depois eu queria até saber o que você acha. Muita gente diz que isso aí é uma cortina de fumaça, porque, na verdade, o medo do americano não é o alienígena.
Entendeu? Alienígena é o de menos. Aliás, alienígenas estavam felizes. China e Rússia. É China e Rússia. Porque eles sabem que a China e a Rússia, eles têm setores secretos igualzinho eles têm, cara. E muito mais secretos que a gente não sabe nem o nome. Eu ia falar. E o americano, pelo menos, a gente sabe o nome, né? É. O russo e o chinês, a gente não faz nem ideia, cara. Entendeu? Então, é uma briga aqui, uma guerra que existe num nível que a gente não desconhece, cara. Desconhece totalmente, entendeu? E aí o chinês e o russo mostram o que eles querem que... Mostra que... Vai dar um recado, talvez. Né? Então, mas agora, cara, imagina, o chinês fez aquele desfile lá, mostrou aquele monte de armamento. Imagina o que eles não têm, mostrar, exato. que eles têm que não mostram. Imagina. Vou dar um spoiler aí sobre a Lockheed Martin. Vai lá. Há uma semana, mais precisamente 5 dias, eu vi Coming Soon Todo mundo viu. Eu vi também. Eu até postei. E eles lançaram o produto, que é uma aeronave simplesmente, já lançaram, simplesmente incrível, não tripulada, autônoma, vai trabalhar com inteligência artificial, meio drone, vai ser de ataque, pode ser de vigilância, ele faz tudo ao mesmo tempo, protege as aeronaves em volta, vai voar junto com trabalha em rede. Eu falei, que isso, cara? Então é o que ele falou. Agora, uma coisa jamais imaginada, os caras anunciaram agora, há 5 dias atrás, e já lançaram o produto. É um drone, o pessoal entender que ele vai. A missão, talvez, acho que a missão principal dele é voar junto com os F-22. Perfeito. Dando proteção para eles, entendeu? E é isso. É uma coisa que. Agora, imagina há quanto tempo esses caras não estão desenvolvendo isso. Segundo, será que numa dessas os caras não jogam esse negócio? Cara, vamos testar esse negócio aí. Voa lá 10 desse em cima de uma cidade. O cara olha para aquilo lá e fala, caramba, cara, que esse negócio voando aqui, entendeu? Ah, não, é disco voador, entendeu? É disco voador. E o governo fala, deixa quieto, cara, esse negócio deixa esse cara achar que é disco voador, mesmo melhor. Entendeu? O trabalho de contra-informação do governo é bem pesado e eles sabem fazer esse jogo muito bem. Mas também tem aquela outra teoria de tecnologia reversa, deles estarem tanto a Skunk Works como a Boeing, pegar a tecnologia alienígena e transformar em... Até pela velocidade que essa tecnologia vai avançando. Mas aí, beleza. Mas aí eu uso isso mesmo até para refutar esse negócio, cara. Porque esses caras, eles são tão desenvolvidos que se fosse para eles terem pego uma nave, desde a década de 40, né? Vamos dizer assim, que eles falam que capturam nave por aí. Eles já tinham feito esse negócio, cara. Eles já tinham feito essa coisa reversa aí. E não estariam penando por aí, entendeu? Isso aí já teria, pelo menos uma parte dela, vazado pro setor espacial. Que o grande drama do setor espacial é a propulsão, que é onde se gasta, cara, milhões e milhões de dólares, entendeu? Essa tecnologia já tinha aparecido ali no setor espacial. O tamanho dos foguetes, você que é dessa área aí tanto fala, o tamanho dos foguetes, a maior parte é combustível. É só combustível. Foguete é só combustível. A ponta lá que é só a pontinha. É a pontinha. Então, assim, agora, o que eu tava falando é o seguinte, não dá pra gente, embora a China mostrou aquilo lá e tudo, não dá pra gente menosprezar a própria história dos Estados Unidos, essas 3 empresas aí que são, cara, que comandam basicamente tudo ali, né? E também a gente não pode menosprezar a história da Rússia, né, cara? Que, né? Querendo, tudo bem, tomando um pau ou não lá na Ucrânia, né? É que também, cara... Agora, como você vai menosprezar a Rússia, cara, que é o maior arsenal nuclear do planeta, né? E ninguém bate de frente com os caras, por quê? Porque tem medo do Putin ir lá e apertar o botão, cara. Entendeu? É tal do poder de dissuasão, né? É isso aí. Não tem essa, entendeu? Então é uma briga grande aí. Mas a briga hoje é espacial. Tanto que ontem, não sei se vocês viram, a China testou. Você viu o ICBM, né? Vi. Que faz curva. Cara, um negócio absurdo. Aí, você vê aquilo lá, o que o cara vai falar? Ah lá, é nave alienígena, porque não tem nenhuma nave na Terra que faz aquele cara, faz curva de quase 90 graus, cara. Um negócio absurdo. É um ICBM... E numa velocidade absurda, né? É um ICBM hipersônico, entendeu? Com estágios... É um negócio de louco, entendeu? É um negócio de louco. A China testou, os caras mostraram, filmaram lá. Aí o pessoal aí, ó, na invasão ali, não é, cara. É um negócio militar. E quando eles mostram, né? Teve vários testes antes de exibir, né? Exatamente. Se eles deixaram aquele ali pro pessoal ver, imagina o que eles não fizeram escondido, né? Com certeza. Sim. Então tem. Toda vez que eu conversei com o pessoal da ufologia, é sempre em relato humano, né? É assim, por exemplo, o Edson trouxe várias pastas, várias coisas. Ele anda, ele vem com os documentos, né? A primeira vez que eu falei ele vai com aqueles documentos pra todo lado.
A primeira vez que eu E não é falei com o pouco Edson, papel, não. Tem bastante papel ele parece os advogados. Ele chega ele chegou com a ele chega com o varetinha. carrinho lá, ele chega Não, com o mas carrinho. isso eu posso falar que eu também conheci, fiz o podcast lá em Brasília, né? E conheci ele, trocamos por figura, virou meu amigo. Cara, eu vi os documentos, Sérgio. Não, Aí, eu conheço os documentos não, também. pelo amor de Deus. Tu tava nos de 9 horas? Tava, pô. Porra, então tá isso que eu ia falar. Eu não lembrava que tu tava, não, Júlio. Eu tava, pô. E no dia que ele começou a mostrar os papéis, o podcast demorou 9 horas. Mano. É assim, é porque ele começa, ele não para, ele tem todos os casos. Cara, vamos lá. Primeira coisa, relato humano. Relato é um negócio muitíssimo complicado, cara. Mas é muito, não é pouco, não. Sem querer te cortar, mas você tem um relato que você ficou Não, abismado. eu até conto aqui É pra isso, galera, por pra favor. ter aqui pra vocês. Cara, se a gente sair aqui agora e ver uma luz no céu, eu perguntar pra você, pro Júlio, pra mim, cada um vai falar Cada uma um coisa. acha, E aí? Você vê aquele caso que teve no final de 2023 dos pilotos que estavam chegando, né, principalmente em Porto Alegre, e eram vários pilotos vendo a mesma coisa e cada um relatava uma coisa diferente. Não porque é circular, não porque é triangular, não porque é vermelho, não porque é amarelo. Então, o relato, qual que é o problema do relato? Isso é muito legal porque tá no... Não confio totalmente, mas tem algumas coisas legais no relatório do AARO. AARO é a nova divisão que os Estados Unidos criou. Eles fazem todo ano um mega relatório juntando avistamentos e tal, não sei o quê. E eles têm uma frase lá muito legal sobre relato. Qualquer pessoa que vai relatar algo que ela viu, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo da Anitta para vocês. O relato de qualquer pessoa, ele é carregado de um viés muito grande, cara. Do quê? Cultural, entendeu? Referências da sua vida, religioso e tudo que você imaginar. Por exemplo, eu gosto de Star Wars. Eu posso ver um negócio e falar assim, caramba, parece uma X-Wing, entendeu? Aí você, vamos supor que você nunca viu Star Wars, o que é X-Wing? Entendeu? Como que você sabe? Como é que você adivinhou? Você não sabe o que é? Tá na minha cara, né, mano, Paulo? X-Wing é uma nave famosa, é a nave famosa Star Wars. Agora, você pode relatar e falar que é uma coisa que eu não faço nem ideia. E assim a gente vai. A Anitta, não sei se vocês viram, ela tava lá no negócio de Nova... Pra quem não sabe que a gente tá falando de Nova Jersey, no final do ano passado, começo desse ano, começaram a aparecer várias luzes em Nova Jersey e tal, e o pessoal filmando e não sei o que, não sei o que. Chegaram a 800 relatos. 800, né? Um deles é da Anitta. Sério? Você não sabia, não? Não sabia. É muito legal, cara. Conta. A Anitta chega na casa dela, tem casa lá e não sei o que. Na hora que ela chega na casa dela, tava aparecendo as luzes do céu. E ela começou a filmar. Só que depois ela começou a mostrar a casa dela. Eu falei, pô, Anitta, filma o céu, caramba! Mas aí ela filmou com uma amiga dela. E aí no dia seguinte, ela tava dentro do carro com a amiga e ela falou, e ela conversando com a amiga. Falou, e aí, hein? Nossa, você viu? Parecia Nossa Senhora aparecendo no céu. Isso, cara, é o maior exemplo que o relato de uma pessoa é carregado dos vieses crenças, da né? cultura, da crença e de tudo. Não tô falando que tá errado, não. Entendeu? Mas é que não tem como a gente confiar no relato de um ser. Isso aí eu já discuti, cara, horas com o Edson esse negócio, entendeu? A levar algumas pessoas pra fazer isso, cara. E as piores experiências da minha vida. Porque acontece. Aí depois teve trabalhos e tal que mostraram isso. A maior parte dos casos ditos abdução, eles são, na verdade, negócio sexual, abuso. Trauma. Sexual ou psicológico. Entendeu? Boa, assim, mais de 90%. Tem um caso que eu estudei, que a pessoa falou que ela tinha tido, ela tinha todo o relato, ela desenhava, ela fazia tudo perfeitamente, cara. Fez hipnose regressiva, era o pai dela que abusava. E o pai dela falava assim pra ela, ó, quando vierem perguntar, você vai falar que é o ET que te visita, é o ET que não sei o que, o papapá. Ele contou toda uma história pra aquela pessoa ficar repetindo aquela história a vida inteira, entendeu? Só que quando você faz a hipnose, aí vem o negócio. E aí no meio da hipnose ela fala, não, para pai. E era o pai, entendeu? Tanto que eu parei com esse negócio aí, nunca mais traz nem nada, porque é um negócio terrível, cara, é pesadíssimo isso aí. Mostrou entendeu? o gatilho da pessoa. Né? Então assim, muita coisa de abdução é ligada com abuso. Muita coisa mesmo. Mas uma pergunta. Por que alguém, né, provocaria essa pessoa para poder dar um relato desse, né? Por que de Não, forma a própria espontânea- pessoa relata.
A pessoa relata. Porque na cabeça dela, aqui no consciente dela, ela teve uma experiência alienígena. Ela passa a acreditar. Ela passa a acreditar. Então, esse caso aí, o pai ficava falando, todo dia que ele ia lá e abusava, ele ficava falando, foi o ET que veio te visitar, foi só um amiguinho ET que veio te visitar, o ET que veio. Não esquece de falar que teve a luz, hein? Lembra que apareceu a luz e tal? Ele ficava colocando isso, obviamente, né? Porque ele não queria que falasse que era ele, né? E aí a pessoa cresceu com aquilo. Quando ela vê, não sei o quê, eu já tive uma experiência assim, entendeu? Aí ela começa a relatar como se fosse uma experiência de abdução mesmo, ou de contato com alienígena. Quando você faz a hipnose regressiva, você descobre essas coisas, entendeu? Mas tem os casos também dos implantes, que muitos não são explicados. Cara, mas implante, assim, eu nunca vi nenhum que seja um negócio real mesmo. Tem um americano, esqueci o nome dele. Para a nossa audiência. É o seguinte, quando a pessoa é abduzida, existem alguns graus, na verdade, né, dessa abdução ou desse contato. Aí vem contato primeiro grau, segundo... E tem os graus mais elevados, que é quando você é levado para dentro da nave e eles colocam um implante em você. Algum tipo de sensor, algum tipo de dispositivo dentro de você, né? E isso já é tema, né, de discussões aí homéricas, até no Alien Coming, aquele Alien não sei o que lá dos Estados Unidos, e esse senhor foi lá e ele tem uma vastidão de implantes acho que de 100 pacientes que ele tirou, e um dos implantes foi levado lá para White Patterson, né, para fazer testes e conseguiram classificar como um metal que não tem no planeta Terra. A própria instituição americana lá, mostrou os papéis, enfim, são documentários que eu vi e que mostram também essa outra linha que foge um pouco do relato. Tem alguma coisa que mostra que algo aconteceu. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, qual é o seu tipo de visão sobre isso. Então, o lance que é o que eu vejo do implante, assim, eu nunca vi, né, desses casos todos, as pessoas que falam, que eu tenho um implante aqui, ó. Aí já você leva a pessoa para fazer raio-x, tomografia, não aparece absolutamente nada, entendeu? Eu sei que tem uns casos que o cara aparece, o próprio general lá, né, da Operação Prato, né? Sim, ele falava que ele tinha um negócio implantado nele. O general não, o Uranger Holanda. O Uranger Holanda, exatamente, que é o famoso lá da Operação Prato, né? Ele depois, então, mas aí depois falaram que junto com isso ele começou a ter muito problema psicológico também. Sim. Entendeu? Então a gente não sabe de... E se matou, né? Ele acabou se matando depois e tudo mais. Então, assim, tem esse cara aí, esse americano, eu já vi esse um senhor, também, quando com as roupas parecendo da década de 50, todo estranhão. Eu já vi. Ele leva lá, cara. Agora, o lance é aquilo lá. Tem que ir alguém do outro lado para ver essas coisas, entendeu? Essa discussão que a gente teve no começo, que você apresentou a sua opinião no começo, realmente faz todo sentido. Tem que ter alguém levar os dois grupos eu não e estabelecer quais são os parâmetros para os dois grupos, um checar o outro. Tem convicção, né? Vai, vamos lá, vamos ver. Porque esse negócio aí, por exemplo, aquele cara do México lá, do ano passado. Das múmias? Das múmias, sim. Entendeu? Aí ele falou, não, eu vou abrir aqui para qualquer um que quiser pesquisar e tal. Abriu nada. Porque o pessoal fazia o pedido lá e ele falou, não vou liberar, não. Aí é foda, cara, entendeu? Porque libera, então. Parece que teve um cientista russo que classificou como alienígena. Até onde vi, cientista russo. Mas ninguém teve acesso. Porque ele falou que ele ia liberar o acesso para todo mundo. E a galera começou a pedir, ele só vetava, então aí eu esqueci o nome dele, Mussen, alguma coisa assim. É o Jaime, né? Jaime. Ele é famosíssimo. Famosíssimo, e cara, ele é um ser iluminado, porque ele vem descobrindo coisas desde quando ele era jovem, né? Mas olha só que interessante desse cara, de repente ele desaparece. Desaparece assim, você não ouve falar nele. É verdade. Você não ouve falar nele, cara. Aí daqui a pouco ele vai aparecer com algum negócio. Nossa. É igual os caras da pirâmide lá. Lembra os caras da pirâmide agora? Da pirâmide, que usaram radar e detectaram. O LiDAR, tá. Então, aí vieram com o negócio. Cadê esses caras da pirâmide? Sumiram, cara. Eles sumiram no mundo. Você nunca mais ouviu. Cadê o cara da pirâmide? Mas não seria, então, a mesma coisa que falam, né, na teoria da conspiração do carro-água? Você descobriu o carro-água, você some no outro dia. O pessoal do petróleo vai lá e... Ou você vai ficar muito bem numa ilha dessa aí, ou você é eliminado. Então, cara, eu já acho que é o seguinte, cara. Esses caras, eles aparecem de tempos em tempos e eles conseguem o que eles querem. Eles querem grana. Entendeu?
O cara da pirâmide, ele claramente ele estava querendo, mas ele falou isso na apresentação que ele fez lá. Ele queria grana para continuar fazendo o experimento dele. E eu não duvido nada que ele conseguiu essa grana. O Jaime também, esse Jaime Mussain, né, que chama, né? Isso, Jaime Mussain. Que é esse cara famoso da ufologia. Você vê, ninguém fala dele mais. Aí você vai ver que daqui a um tempo ele vai aparecer com um negócio absurdo. Porque ele quer grana. E aí vai ter algum empresário, algum cara que vai falar, tá aqui, cara, toma uma grana aqui e continua sua pesquisa. Aí ele desaparece. Aí acaba a grana e volta. Aí acaba a grana e ele volta. Esses caras, eles vivem desse tipo Seria o mesmo coisa. caso, então, Sérgio, daquele cara do Rancho Skinwalker, que tem um empresário que banca. Exatamente. E aquele cientista da NASA? Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome, cara. Esqueci o nome dele. Ele é um cientista da NASA, trabalhou na NASA durante muito tempo, e tá lá tentando descobrir. Tá ganhando mais dinheiro do que ele ganhava na NASA aí, tá vendo? Com certeza, com certeza. Então, mas por que pagam também, né? Porque deve ter algum fundamento. Cara, porque alguém paga, cara. Alguém vai pagar, cara. Alguém vai pagar. Os caras conseguem, entendeu? Porque não é assim, não é um absurdo de dinheiro, entendeu? Mas é um dinheiro que dá pro cara sobreviver. Pra quem paga não é nada e pra quem recebe é muito. E dá pro cara sobreviver um tempo. Aí ele desaparece, cara. Você vê que desaparece. Tá tendo as reuniões de ufologia e tal. Cadê o Jaime Mussain? Ele não tá mais. Cadê ele? Pô, cara, você concorda comigo que se aquele negócio que ele levou é alienígena mesmo, ele não tinha que estar rodando o mundo inteiro com esse negócio, falando, galera, olha aqui, cara, isso aqui é um alienígena, cara. Entendeu? E traz aqui no Fala Glauber, põe ele aqui em cima da mesa, entendeu? Ó, Glauber, encosta aqui, ó, pra você ver, ó. Tá vendo? Porra. Não era pra estar fazendo isso? Mas aí também não podem ter ocultado. Cara, eu acho que não ocultaram ele. Eu não sou da linha de ocultarem ele, não. Eu sou da linha do seguinte, ele faz aquilo lá, ganha uma grana e pra ele, se aquilo lá não for alienígena, pra ele é melhor ele ficar low profile aqui, quietinho, pesquisando, usando aquela grana que ele conseguiu pesquisando, do que ficar aparecendo toda hora. Porque se não for verdade, uma hora vão catar ele. Entendeu? Então, eu acho, assim, e tem outra coisa também. O cara tá certo, viu? Tem nada errado. O problema é de quem dá a grana pra ele. Ele vai lá, mostra o negócio, ele faz a apresentação dele, a parada dele. Se a galera, o Glauber falou, pô, cara, achei interessante aqui, ó, tá aqui, ó. Toma uma grana aí, continua sua pesquisa. O cara, opa, era o que eu queria. Os italianos lá da pirâmide é a mesma coisa, cara. Cara, se descobre um negócio daquele na pirâmide, não era pra estar fazendo escavação hoje lá de todo lado. Mas o governo egípcio... Não, o governo egípcio eu sei que ele bem rígido. É rígido. Mas não era pra você estar metendo uma sísmica. Eu falei, cara, faz uma sísmica, cara. Radar de penetração no solo. GPR. Por que eu não uso GPR? Não uso GPR lá, GPR não mexe em nada, não acontece nada, cara. Eu não uso GPR. Mas aí, Sérgio, eu vejo também um outro lado. É igual quando acontece alguma descoberta na parte arqueológica bíblica, como você citou, que você tem um amigo. Quando alguém descobre alguma coisa mais proeminente, cara, opa, aqui não pode testar, aqui não pode chegar, aqui... É assim mesmo. Isso é assim acontece. que funciona. O cara cerca aquele circo ali arqueológico dele, aquilo lá é dele e ninguém mexe. Ninguém mexe. Isso aí não é só na arqueologia, não. Em toda a área petróleo também, né? Pô, petróleo que mais tem é isso, cara. O cara cerca ali e fala, aqui ninguém encosta, aqui é meu. Vai lá pra você ver, o cara te recebe com bala, entendeu? E aí, como saber, né? Tem aí isso. Fica no imaginário da crença isso aí é verdade mesmo. E aí o cara senta em cima daquilo e acabou. Ele não vai pesquisar mais nada, não vai fazer mais nada, não vai deixar ninguém ir, né? Então, tem isso mesmo, tem esse lado aí mesmo. Agora, eu ia falar, que eu falei que eu acabei esquecendo, sobre relato que eu já escutei aqui mais de uma vez, e principalmente do nosso querido Carcará, né? Que é a história da paralisia do sono. Sim. Que aí cubos em cubos. É um cubos, né? Não, o camarada acredita que é, de fato, uma experiência alienígena. E aí, o que tu... Cara, não, eu acho que é uma paralisia do sono, é algo que tem que ser tratado, tal, não sei o quê. É fisiológico. Eu acho que cai no mesmo caso do cara lá na roça vendo um negócio do céu. Tem coisa que acontece com o corpo humano que a gente não faz a menor ideia, cara. Imagina, eu nunca tive, você já teve? Sabe? Não, nunca tive. Então, deve ser um negócio horrível, cara. Mas tu já ouviu o relato do Já, não só do Carcará, que eu tenho um amigo que acredita piamente. Ele não sabe explicar, né? Até porque ele tem cunho religioso, então ele não explica como alienígena, ele explica como... entidade, né, espírito, enfim. E que se você for ler sobre isso, né, que isso remonta a muito tempo, época da Grécia, Roma, que
conta essas histórias, né? E isso vem de relatos muito antigos dentro da humanidade. Ninguém sabe explicar até hoje. Só sabe que acontece, né? O mesmo fenômeno acontecia que com as pessoas que eram enterradas, tinham aquele problema que é tipo o lá que eu pesquisei, né? Eu fui para o Haiti, foi muito engraçado isso, Sérgio. Eu fui para o Haiti, mas eu já li sobre tudo essas coisas, né? E eu fui com a intenção de descobrir sobre o zumbi haitiano. Eu queria saber como que isso se dava, né? E fui numa casa de zumbi, né, que eles chamam de casa de magia negra ou casa de voodoo, e também vi uma pessoa sendo enterrada viva com um binóculo de onde que eu estava de serviço, né? E aí, depois, conversando com o intérprete, ele me falou sobre o ritual, que eles maceram o peixe fugu. Aí eu fui pesquisar, o peixe fugu tem um tipo de veneno que diminui todo o seu metabolismo, seu batimento cardíaco, ao ponto de você praticamente estar dormindo num sono muito profundo. O cara enterra você lá e quando você sai com essa catalepsia de como um zumbi. Você sai, cara. Não, tinha gente que foi enterrada 7 dias. Caramba. E depois tirado vivo, pra você ter uma ideia. Mas e aí eles fazem isso pra quê? Aí eles fazem isso para tornar o cara um escravo. E aí eles são vendidos. Trabalham em lavoura, trabalham em fazeres domésticos, o cara fica catatônico, fazendo as coisas, com o olho virado. Ah, por isso que parece um zumbi mesmo. Exatamente. E aí eu descobri que não tem nada de espiritual, e sim de um peixe que tem ali no Caribe, que é um tipo de baiacu chamado fugu. Sei. Tem, acho que no Japão também, se eu não me engano. Tem um veneno. Tem um veneno, aí eles secam o peixe no sol, macera e faz o cara aspirar e beber. Aí imagina o tanto de toxina que tu não ingere. O cara fica... Ele fica no estado catatônico. O metabolismo... 7 dias? 7 dias. 5 dias. Ai, e eu vi esse ritual de longe. A magistratura, né, que era a parte onde tinha o palácio presidencial do Haiti, você conseguia enxergar o cemitério. E todos esses rituais eram feitos no cemitério. E eu de serviço lá, só olhando, em vez de tomar conta, eu olhando para ver como é que... E aí você viu o cara sendo enterrado vivo. Aí eu fui perguntar pro intérprete, falei, cara, o que tá acontecendo? O cara foi enterrado e falou, você não conhece não zumbi, casa de zumbi, vou te levar na casa de zumbi. Aí o cara falou, não quis ver, né, mas falou que tinha um quarto lá cheio de pessoas lá em pé, lá esperando ser colocada para trabalho, alugada. Caramba, cara. Tá vendo? Então, é isso aí. Isso é foda. A paralisia do sono deve ser um negócio terrível para quem tem, cara. Não é? Porque eu acho que a pessoa, na hora que ela acorda mesmo, né? Ela tem tudo. Não, tem o pessoal, tem aqueles EQM, né? Que é a experiência quase morte também, né? Como que você explica aquilo, né? Cara, eu nunca passei por isso, não tem como, né? Não tem como você explicar. Mas não tem as pessoas que falam, né? Que passaram por experiência. Umas falam de luz, outras falam que encontrou, viu o corpo de cima. Viu o corpo de cima. Exatamente, cara. Não, então, e aí fica marcas, né? E fala que como se o ser tivesse... apertando a pessoa, sufocando. Deixado uma marca ali, alguma coisa característica. O que é isso? Né? Mas eu acho que muita coisa tem isso aí, ó. Que o Júlio falou mesmo, cara. Da pessoa, sei lá, ela pode ser que os caras que passam por isso, eles acreditam em alguma coisa, esses caras são, né, meio que selecionados, porque não é qualquer um que vai cair num papo desse também, né? Então, e aí tem que ser um cara que é facilmente manipulado, ou que já é manipulado de alguma maneira, né? Pra poder ser pego aí em algum lugar e passar por isso, cara. Imagina você ser enterrado 5 dias, cara. Olha que doideira. Só de pensar eu já fico... Não, mas isso é um ritual deles lá, né? Sim, mas a questão da paralisia do sono, você entende que é um... Cara, eu acho que é uma questão humana. Mas como o Júlio mesmo falou, né? É um negócio que é estudado. Ainda bem, a medicina também não entende tudo, né? Mas eu acho que quando a pessoa acorda... É só passando por isso. Tomara que eu nunca passe, cara. Mas eu acho que quando a pessoa acorda, ela deve acordar tão atordoada, tão atormentada, né? Que aí que ela deve demorar a voltar ao normal. Ó, o camarada aqui no chat, ó, o Paulo. Ele falou, já tive 3 paralisias do sono. Aí. Parece uma entidade em cima de você. Aí, ó. Aí que tá. Mas aí tá legal, porque o cara falou o seguinte, parece que tem alguma coisa em cima de uma entidade em cima de você. É a maneira como não afirmou. Como ele percebe, né? Como percebe. Pode ser que aconteça com você e você perceba outra coisa, com o Júlio, comigo, outra e tal. E aí vai, né?
Então essa que é o negócio. Eu até reagi sobre isso, pegando um gancho no que o Sérgio está falando, das reações de cada um, da pareidolia e de tudo mais. Eu cheguei à conclusão que eu não sou Júlio, você não é Sérgio, ele não é Glauber. Por quê? Porque você passa a ser Sérgio, do movimento que você nasce, você tem as primeiras pessoas que vão estar no seu apoio, que é seu pai e sua mãe. Então, tudo que você absorve é do ambiente, dos seus sensores e do seu pai e da sua mãe. Depois isso aumenta, porque você vai para a escola. Então, você conhece os amiguinhos e a professora. Então, são mais informações, como se você fosse uma esponja. Então, agora nós estamos na idade adulta, várias pessoas passaram por nós, passamos por vários sentidos em vários locais e tudo isso foi acumulado. E não é igual de uma pessoa para outra. Claro. Então, por que eu tô falando que você não é Sérgio, eu não sou Júlio, ele não é Glauber? Porque você é a soma de tudo isso, né? Exatamente, Sérgio. Você é a soma de tudo que você passou na vida. E aí, isso influencia diretamente na sua percepção de tudo na vida, né? De tudo. Cara, tem muitos relatos aqui no chat das eu tô vendo falando, aqui, né? Tá vendo só? Mas é muita gente, cara. Então, eu nunca... Absurdo. E esse vídeo, que foi o relato do Carcará, porra, por que nós não colocamos Carcará, porra, remotamente? Né? Pelo menos uma pergunta com o Sacani. Manda mensagem pra ele, ver se ele tiver pronto. A gente coloca ele rapidão. Jogo rápido. Sabe fazer rápido assim ao vivo ou tem que treinar antes? Ah, a cara dele. Tá vendo? Aí, as pessoas, quando esse vídeo do Carcará, que é um camarada nosso aqui, convidado e hoje trabalha no canal, acho que o vídeo tem, sei lá, uns milhões de visualizações. Cara, é tanto relato que eu fiquei assim. É muito comum. E como que, né, a medicina não explica uma coisa dessa? São muitos casos. Então, dá a entender. Aí depende da crença, né? Vai voltar na que tu acabou de falar, né? Uma entidade espiritual. Eu ainda sou do time que, juntando todo o conhecimento científico com todo o conhecimento religioso e caminhando junto, eu acho que é aí que a gente vai encontrar uma solução. Acho que se completam. Acho que é uma interpretação do religioso pela ciência e há uma interpretação da ciência pelo religioso. Para mim é basicamente isso. Pode ser, né?